Olá, alunos da Univates fazem prova do ENAD no próximo domingo aqui em Lajeado. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E um incêndio destruiu um apartamento e resultou na evacuação do edifício Paulo Fischer, localizado na rua São José, no centro de Cruzeiro do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros de Lajeado, que atendeu a ocorrência com a Brigada Militar e o SAMU, o fogo começou por volta da 1h50 da manhã no prédio que tem 4 andares e 15 apartamentos. O incêndio destruiu o apartamento da moradora Rita Kist no primeiro andar. A fumaça se espalhou pelo prédio que precisou ser evacuado. 5 pessoas foram levadas ao Hospital São Gabriel Arcanjo para atendimento por inalar muita fumaça. A proprietária do apartamento que foi destruído teve queimaduras leves nas mãos. Os bombeiros controlaram as chamas em cerca de 1h30 e fizeram o rescaldo do local, que foi isolado pela Brigada Militar. Peritos examinaram o local na manhã de hoje para descobrir as possíveis causas. E um motorista de 26 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal de Lajeado dirigindo um automóvel Passat de Gravataí com a carteira de habilitação cassada. O fato se deu no fim da tarde da quarta-feira, no quilômetro 342 da BR-386, no bairro Larias. Segundo o registro, o motorista já tinha sido abordado com a CNH suspensa em outra oportunidade, depois de exceder o limite de pontos, resultando na cassação do documento. O Passat foi recolhido ao depósito. E uma motociclista de 21 anos ficou ferida em um acidente com um automóvel por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira em Linha Novo Paraíso, no interior de Estrela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu uma moto Fan e um cadete. A jovem foi atendida pelos bombeiros e encaminhada com escoriações leves ao Hospital Estrela. E um idoso de 65 anos foi autuado por embriaguez ao volante na ERS 419, perto da divisa com Poço das Antas. Em patrulhamento de rotina, o grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia abordou um Fusca de Teutônia no quilômetro 9 da rodovia. Segundo o policiamento, como o homem apresentava sinais de embriaguez, foi solicitado o teste do bafômetro, que apresentou 0,29 miligramas por litro de ar expelido, resultando em multa administrativa. O veículo foi entregue a um condutor habilitado. Na madrugada desta quinta-feira, um veículo Prisma que estava estacionado em frente a um edifício na rua Tereza Cristina, no bairro Florestal, em Lajeado, teve 4 cheques preenchidos, furtados e mais R$300 em dinheiro. Os cheques somavam R$20 mil. Segundo o relato da vítima, o automóvel foi aberto sem sinal de arrombamento e não teve seu alarme disparado. E o Estado entrega 88 viaturas para a Brigada Militar. 5 delas vieram para a região. Veja na matéria de Leonardo Souza. Em cerimônia em frente ao Palácio Piratini, o governador Tarso Genro entregou nesta quarta-feira 88 veículos à Brigada Militar. As viaturas, micro-ônibus e motocicletas vão reforçar o policiamento ostensivo de 45 municípios gaúchos. Nós estamos entregando hoje 11 micro-ônibus para transporte de tropa, estamos entregando 36 Palys Weekend, que serão utilizados em vários municípios na polícia repressiva, e estamos também entregando motos em número de 45, que é uma ferramenta muito ágil para que a gente possa responder com mais agilidade os 190. O investimento nos novos veículos é de R$5 milhões, financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, através do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal. É mais um investimento do Estado, que o governo do Estado faz na Brigada Militar, para que a gente possa facilitar cada vez mais o trabalho dos nossos policiais que estão espalhados em todo o Rio Grande do Sul. O governo do estado nunca havia adquirido tantas viaturas para a Brigada Militar como nesses últimos 4 anos. Foram 2.738 veículos entregues. Um grande público entre líderes e entidades dos municípios do Vale do Taquari permaneceu na noite de quarta-feira por 2 horas na Câmara de Vereadores de Encantado.
Eles participaram da audiência pública que teve como intuito criar um instrumento de cobrança por melhorias no sinal para telefonia móvel. Representantes de diversos segmentos da sociedade manifestaram seu descontentamento com o serviço, relatando as experiências frustradas nas comunicações, sejam de cunho pessoal ou de negócios. O presidente da Dália Alimentos, Gilberto Pitinini, relatou que ao longo do ano a empresa deparou-se com situações desagradáveis, chegando a deixar de fechar negócios. O médico André Peretti, que é diretor do Corpo Clínico do Hospital Beneficente Santa Terezinha, reiterou que é um problema muito grave vivido na região, em especial em Encantado. O engenheiro André Luiz Almada Bellomi, que é da operadora Vivo, disse que há a intenção de sanar os problemas registrados na audiências, mas muitas vezes as informações chegam incompletas à operadora. De acordo com Bellomi, a operadora desconhece esses problemas e que todas as áreas serão informadas. E o governo do estado define ações para diminuir o impacto da rescisão de contrato da Petrobras no Polo Naval. Veja na matéria de Heron Vidal. No Palácio Piratini, secretários examinaram nesta quarta-feira os efeitos da decisão da Petrobras de rescindir contrato com a IESA Óleo e Gás. A indústria produz módulos para plataformas de exploração de petróleo e gás no município de Charqueadas. O governo do estado tem duas ações para tentar impedir o desemprego e a paralisação do Polo Naval do Jacuí. Primeiro, uma ação imediata de garantia do emprego. Nós já estamos com a nossa Secretaria do Trabalho, a Fundação Gaúcha do Trabalho e também o Cine envolvidos e esperamos em pouco tempo, num espaço curtíssimo de tempo, absorver todos esses trabalhadores na própria região, porque a economia gaúcha, a economia da região permite que nós tenhamos essa expectativa. O segundo, que envolve aqui a Secretaria de Promoção do Desenvolvimento, o nosso Badesul, a própria GDI, é tratar com a Petrobras, quem tem a responsabilidade, e com o governo federal, da manutenção do polo naval do Jacuí. Nós temos certeza que temos todas as condições da manutenção da produção desta ou de qualquer outras peças e equipamentos ainda aqui no Rio Grande do Sul, e disso que nós vamos tratar com o governo federal, quem tem, na verdade, a responsabilidade. No gabinete dos prefeitos, participaram da reunião secretários do Desenvolvimento e Promoção do Investimento, do Trabalho, mais os presidentes da AGDI e do Badesul. Prefeitos serão chamados. Nós vamos convidar aqui os prefeitos da região para informá-los das medidas do governo, o que está sendo tratado com o governo federal, assim como vamos também informar a comissão de transição para que o próximo governo assuma também a sua parcela de responsabilidade nesse tema, que é do interesse de todo o Estado. Passado uma semana da reabertura da capatazia de Delfina, Patrola e Retroescavadeira estão trabalhando a pleno vapor nas estradas principais do interior de Estrela. Foram feitos mais de 12 quilômetros de patrulhamento e colocados cyber nas vias municipais de Delfina, Arroio do Ouro, São Luís e Porongos. Reinaugurada depois de 8 anos para promover um atendimento mais próximo ao produtor rural, a unidade da capatazia funciona como uma filial da Secretaria de Obras, onde estão armazenadas motoniveladora, retroescavadeira e caminhão para suprir as demandas de melhorias dos agricultores. Segundo a Secretaria de Obras, a economia de combustível para a Prefeitura será na faixa de 20% ao ano, já que as máquinas não precisarão retornar para a zona central, que fica a 12 quilômetros do distrito. Na semana que vem, as máquinas da capatazia vão começar a patrulhar e colocar cybers nos acessos particulares das propriedades rurais. Existem cerca de 200 na região. A Praça Dr. Borges de Medeiros, no centro de Antagorda, passa por reformas. O projeto de revitalização contempla 3 etapas, uma já concluída e as outras 2 em andamento. A licitação ocorreu no fim do mês de agosto. O valor de investimento estimado inicialmente para ambas é de R$ 685 mil. A maior parte é dos recursos do Ministério do Turismo e haverá também uma contrapartida da Prefeitura com cerca de R$ 20 mil. O contrato prevê que a empresa vencedora da licitação entregue as obras concluídas em até 12 meses. A primeira etapa, já finalizada, compreende a praça de recreação infantil. A segunda abrange o local onde se encontram os banheiros públicos e proximidades. E a terceira é o restante da praça.
Entre as melhorias previstas, haverá acessibilidade para portadores de deficiência, estacionamentos oblíquos, ampliação de banheiros, palco apropriado para shows e eventos, floreiras, nichos de grama, local para uma loja, iluminação para eventos noturnos, bancos e lixeiras. Tudo com design moderno e dentro dos padrões estabelecidos pelas leis. Veja mais informações úteis da região com Oswaldo Carlos Van Leuven. O prefeito de Estrela, no exercício, torna público que a alteração do edital que trata da contratação de empresa especializada em monitoramento eletrônico computarizado de alarmes via linha telefônica mantém a data de abertura para o dia 3 de dezembro de 2014, às 9 horas. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 51 39 81 10 29, das 8 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas. O presidente da Saidan está convocando os senhores associados da entidade para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária na sede no bairro Santo Antônio, em Lajeado, no próximo dia 6 de dezembro, às 8 horas, para deliberarem sobre o seguinte: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2013 e eleger os membros eletivos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o biênio 2015-2016. O prefeito municipal de Coqueiro Baixo torna público para conhecimento dos interessados que estará recebendo até às 8h30 do dia 8 de dezembro propostas para a realização de obra de ampliação do sistema público de abastecimento de água potável. Maiores informações pelo telefone 51 36 12 12 20. O prefeito municipal de Roca Salles está fazendo chamamento público para fins de credenciamento de instituição financeira com agência instalada no município para a prestação dos serviços de recolhimento de imposto, taxas, serviços e demais créditos municipais com pagamento de R$ 1,22 por autenticação. Os envelopes serão recebidos de 20 de novembro até 22 de dezembro, de 2h14, das 7 às 13 horas, no setor de licitações da Prefeitura Municipal. A população de 5.041 municípios brasileiros será beneficiada com a melhoria do atendimento nas unidades de saúde. A lista das cidades que vão receber os recursos adicionais pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica foi publicada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. O incentivo faz parte do processo de modernização da gestão da saúde do governo federal, com a adoção de novos padrões e indicadores de qualidade. Ao todo, são repassados R$ 1,6 bilhão referentes à certificação de 29.598 equipes de atenção básica e 19.050 equipes de saúde bucal. Das equipes de atenção básica, cerca de 50% atingiram resultado acima da média ou muito acima da média. Quanto à saúde bucal, 44% das equipes tiveram avaliação acima da média estabelecida. E a partir de hoje, passamos a contar em todas as quintas-feiras com um comentário de José Carlos Bulé. Ele é advogado, administrador e secretário da Fazenda de Lajeado. Seja bem-vindo ao Redação Informativo, secretário. Olá, o tema de hoje é planejamento e o sucesso. Bom, planejar é um dos primeiros passos para o sucesso. O planejamento ele é importante em todas as áreas, tanto na vida pessoal como na vida profissional, porque nos possibilita definir ações necessárias e efetivas para chegar a determinado resultado esperado. Para que consigamos atingir a meta estabelecida, é necessário elaborar um plano detalhado, traçando um caminho a trilhar e avaliando as dificuldades. Dessa forma, o sucesso será uma consequência prevista. O ato de planejar, então, diferencia-se do sonhar,
justamente porque nele é necessário avaliar os obstáculos a enfrentar, desta forma saindo do simples idealizar para o concretizar. Considero algumas premissas importantes para pautar o bom planejamento. Dentre elas, a clareza no plano, uma definição de um prazo, metas elas têm que ser reais, critérios de conduta e, acima de tudo, cumprir aquilo que foi planejado. E aqui é importante destacar o famoso plano B. Bom, essa postura talvez possa explicar o sucesso de uma pessoa quando outras nas mesmas condições, então, não conseguem o mesmo sucesso. Basicamente, a diferença entre elas está num fator simples, na ação. Planejar é sair da zona do conforto, é fazer mais, além do que a maioria faz no dia a dia. É agir, porque manter-se inerte não traz o sucesso. Ao desejar melhorar de vida, preciso fazer sacrifícios e estar disposto a pagar determinado preço, ou seja, eu preciso me esforçar para atingir aquele sucesso. Algumas pessoas se limitam a reclamar da vida e julgar os outros e pior, a invejar os outros. Na verdade, não conseguem avaliar que o sucesso dessas pessoas só aconteceu porque elas decidiram fazer diferente. Então, um trabalhador comum consegue dobrar seu salário, simplesmente aproveitando melhor seu dia. Costumo dizer que o dia então tem 24 horas. No caso do invejoso, ele faz o que todo mundo faz, trabalha 8 horas e ao invés de trabalhar mais 8 horas, ele assiste novela. Aquele que deseja melhorar de vida, ou seja, o trabalhador, ele não espera, ele faz diferente, ele aproveita melhor seu tempo. Ou seja, ele trabalha 8 horas, ele dorme 8 horas, como todas as pessoas, mas ele aproveita melhor as outras 8 horas, ou seja, ele trabalha mais 8 horas. Então, ele consegue dobrar seu salário. Neste caso, verificamos que não basta apenas desejar algo. É preciso fazer um planejamento. Esta palavra, então, é uma palavra de ordem. Só vou conseguir atingir o meu objetivo se eu fizer um planejamento. Portanto, quando elaboro um planejamento adequado, estou definindo regras de conduta, condutas próprias. Este comportamento, ele deve ser lei. Com isso, o resultado final certamente será um sucesso. A Escolinha de Futebol do SET encara neste fim de semana diversos jogos decisivos. As atividades já começam na parte da manhã do sábado, quando as categorias 2002 e 2003 vão para Taquari para a disputa das quartas de finais do Regional Liga Futura. O time 2002 enfrentará a equipe do Estrela Futebol Clube e a 2003 do CTE Roca Salles. No sábado à tarde, no campo do São Cristóvão, a categoria 2001 entra em campo contra a equipe do Macleres de Júlio de Castilhos, pelas quartas de finais do estadual. Também pelas quartas de finais do estadual, a categoria 1999 jogará no domingo, na cidade de Júlio de Castilhos, a vaga para as semifinais. Veja mais informações do esporte daqui a pouco no Papo de Boleiro. E a Prefeitura de Lajeado contabilizou o investimento de mais de 71 milhões e meio de reais em melhorias na saúde do município. O investimento contou com o incentivo dos governos federal, estadual e contrapartida do município. O secretário Vladimir Schwingel destaca que é o maior orçamento já aplicado na saúde. São recursos investidos na atenção básica e no atendimento de média e alta complexidade, inclusive na unidade de pronto atendimento e no Hospital Bruno Born. A administração vai fechar o ano com um total de 22% da receita tributária líquida investidos na saúde. Dirigentes de futebol apontam medidas dos clubes para dar cartão vermelho para o racismo. O painel contou com a presença do ex-árbitro de futebol, Márcio Chagas da Silva, o presidente do Grêmio e o vice-presidente do Internacional. Os três falaram sobre as recentes ocorrências de racismo no futebol e as ações para combater o preconceito dentro e fora de campo.
Desde um episódio de racismo vivido por Márcio Chagas em Bento Gonçalves e amplamente divulgado pela imprensa, o árbitro afirma não ter percebido grandes avanços para o fim do preconceito no futebol. Não vi avanço nenhum, né? Infelizmente outros fatos aconteceram, né? Principalmente no futebol brasileiro, muito marcantes. 2014 eu acho que fica essa mancha no nosso país, né? E em especial no futebol. Aposentado dos campos e atuando como comentarista, Márcio diz não ter sofrido outros atos de racismo após o episódio. Para ele, porém, ainda há um longo caminho a ser percorrido para a conscientização da sociedade, que passa pela educação. Depois de lá eu não passei por mais nada, até parece que as pessoas, parece que veio uma blindagem, assim, as pessoas ficaram até com um certo receio, até alguns amigos, né, ficaram com receio de fazer determinadas brincadeiras que normalmente faziam em decorrência de tudo que aconteceu, mas serviu de lição, né, para as pessoas refletirem, principalmente na questão do respeito com os negros no dia a dia, né, que a gente percebe o quanto isso ainda tem que evoluir para que a gente consiga se colocar numa posição melhor na sociedade. Nada melhor do que uma família bem estruturada, do que uma escola bem estruturada, né, para fazer com que a gente reverta esse quadro aí que infelizmente a gente engatinha para a evolução. O Grêmio sofreu a maior sanção já aplicada a um time de futebol por um ato de racismo praticado por parte de sua torcida e foi excluído da Copa do Brasil. O caso, que ocorreu em partida contra o Santos, também foi amplamente divulgado. Para o presidente do clube, que falou sobre o caso a uma plateia repleta de estudantes, a punição foi muito severa. Segundo ele, antes mesmo do episódio, o Grêmio já realizava e continua realizando campanhas antirracismo. Não se tratou de uma situação aleatória ou de uma responsabilidade subjetiva ou objetiva. Se trata exatamente da identificação de responsabilidade direta. Houve isso. Então o Grêmio se sente absolutamente injustiçado naquele episódio enquanto instituição, mesmo porque identificou, colaborou com as provas, colaborou com o inquérito, deu provas ao inquérito, tanto é que houve pessoas indiciadas e isso deveria ser minimizado em relação ao clube. Mas o clube é um agente promotor da integração racial, da interação racial, de tudo o que significa a convivência absolutamente normal desse processo, de igualdade, que é um movimento civilizado. Aquele episódio já passou, mas nos deixou marcas profundas, nos sentimos injustiçados, mas como diz o presidente Fábio Koff, se aquilo serviu para fazer a política da igualdade ou acabar o preconceito no país, o Grêmio se dá por satisfeito e se dá por contente também. O presidente do Internacional concordou que a sanção aplicada ao Grêmio foi muito severa, mas destacou que é necessário punição aos atos racistas dentro e fora de campo. Para ele, a rivalidade deve ser restrita ao futebol e as ações de combate ao preconceito devem ser unificadas. Marcelo Medeiros destacou que, embora seja identificado historicamente com as classes mais baixas da sociedade, o Inter é um clube que valoriza a pluralidade e também busca o combate ao racismo. Essa identificação, ela está na origem do clube, né? Que quando o futebol chegou no Brasil, no início do século XX, ele era praticado por imigrantes ingleses, alemães, e eram clubes fechados. O Internacional tem na sua história a virtude de agregar das pessoas que estavam na marginalidade desse processo, judeus, italianos, negros, pessoas mais simples, mais populares, e a gente sempre destacou isso, e está enraizado na nossa história. Mas hoje, a gente tem que, quando se faz um debate como o que aconteceu hoje aqui na Assembleia Legislativa, que é um processo de conscientização sobre o problema do racismo. O racismo é a intolerância racial. E toda forma de intolerância é violência. Toda forma de intolerância, ela tem que ser combatida, seja ela de natureza racial, de opção sexual, de opção política. As pessoas são intolerantes politicamente, basta eu votar num partido, o outro partido não tem capacidade de conviver com o contraditório, de companhia contrária. Dentro do campo nós somos rivais e fora do campo nós temos que fazer uma série de ações conjuntas para que os nossos interesses sejam defendidos. O deputado Frederico Antunes, do PP, representou a presidência da Assembleia Legislativa e destacou que os jovens serão os grandes responsáveis pelo fim do racismo,
pois cabe a eles criarem a nova geração longe de preconceitos. Após o painel, os presentes participaram de uma caminhada pela Praça da Matriz, exibindo cartões vermelhos contra o racismo. Estudantes concluintes de 15 cursos de graduação da Univates realizarão no próximo domingo a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2014. Nesta edição, serão avaliados os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas em Bacharelado e Licenciatura, Educação Física, Licenciatura, Engenharias de Alimentos, Ambiental Civil, Computação, Controle e Automação e Produção. Também História, Letras, Pedagogia, Química Industrial e Sistemas de Informação. A prova ocorre a partir da 1 da tarde no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, no centro de Lajeado. O indicado é que os estudantes cheguem com, no mínimo, 45 minutos de antecedência. Os participantes devem levar documento de identidade original, com foto, caneta esferográfica de cor preta e o cartão de informação do estudante impresso. De acordo com orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o estudante que deixar o local das provas menos de 1 hora após o início da aplicação estará impedido de assinar a lista de presença e será considerado ausente. Pedro Augusto Hellman será a atração neste mês de novembro no Espaço Cultural Dr. Wilson Davis. O evento ocorre no domingo, dia 30, às 7h30 da noite. O recital conta com um repertório variado, passando por Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Joseph Haydn e Sergei Rachmaninoff. O evento é uma realização da produtora Carolina Alberton Leibniz, em parceria com o Espaço Cultural Dr. Wilson Davis. Os ingressos serão comercializados no dia do evento, no próprio local, ao valor de R$10. E a comissão organizadora do 23º Natal Açoriano em Terra Gaúcha de Taquari divulgou a atração nacional que comandará a noite principal do evento, que acontece no sábado, dia 20 de dezembro, lá na Lagoa Armênia. A noite será embalada pelos sucessos da dupla sertaneja Edson e Hudson, que vai pela primeira vez à cidade. O restante da programação oficial ainda não foi divulgado, mas as atrações contam com mais 9 shows. Além da encenação do Presépio Vivo e da chegada dos açorianos a Taquari, haverá festival de bandas, apresentações de dança, teatro, atividades das igrejas do município, encontros de motociclistas, show de fogos de artifício e o tradicional Terno de Reis. E este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, dia 20 de novembro. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós temos edição inédita na sexta-feira, às 6h30 da tarde. Você nos acompanha também no www.tvinformativo.com.br.